prazer podermos falar com você. Convite à Vida é um programa da Igreja Batista Curuçá, igreja do bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Estamos aqui para falar à sua mente e ao seu coração. Queremos pensar com você, queremos emocionar você. Talvez você pergunte, por que estamos aqui? Estamos aqui porque nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus para cada um de nós. E esta Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador do mundo. Isso me inclui, isso inclui você. Então, estamos aqui para falar de Jesus Cristo, sobre quem a Bíblia diz que é o autor e consumador da fé. Jesus é aquele que com sua palavra nos alimenta, com sua palavra nos conforta. Jesus é aquele que tem interesse nos nossos assuntos, nas nossas coisas. Até hoje, Jesus transforma as vidas das pessoas. Não foi apenas um mestre do passado com lindas lições. É Deus em forma de gente nos dizendo como podemos viver cada dia melhor. Por isso, Ele nos dá a graça da salvação. Estamos aqui para falar disto. Por isso, no Convite à Vida, vamos receber pessoas que atuam nas mais diversas áreas. Elas vão nos ajudar a compreender o mundo. O mundo não tem que ser do jeito que é, desigual e injusto. A mudança começa com a gente. Por isso, vamos receber pessoas aqui que estão transformando o mundo. Cada um tem um jeito de fazer isso, como você tem o seu jeito de fazer essa mudança. Vamos debater ideias, pensamentos, vamos entrevistar esportistas, pastores, donas de casa, enfim, estamos começando o programa e convidamos você a fazer parte dele. Você pode participar orando por nós para que Deus nos dê capacidade e disposição. Você pode participar enviando suas sugestões de como podemos fazer esse programa melhor cada vez. E você pode participar também respondendo ao desafio bíblico da semana. É isso mesmo. Como está o seu conhecimento da Bíblia? Vamos testá-lo? A pergunta dessa semana é a seguinte: em que monte morreu o rei Saul? Vou repetir. Em que monte morreu o rei Saul? Você concorre a 5 exemplares do livro Com Jesus na Escola da Vida. Um livro muito bom, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes, publicado pela Vox Literis do grupo editorial Ragnos. E você basta mandar para nós a sua resposta. Pode usar o e-mail que está na sua tela. Depois você pode acompanhar o sorteio que vamos fazer no site desse programa, www.conviteavida.org.br. Oferecimento: Colégio Batista Shepa, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos, formando líderes. Localizado no município do Rio de Janeiro, dentro do Parque Nacional da Tijuca, a terceira maior área verde urbana do mundo, está o nosso Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Fundado pelos batistas do sul dos Estados Unidos em 1908, é a instituição de ensino teológico mais conceituada da América Latina. No auge dos seus 101 anos de vida, o Seminário do Sul tem dado sua contribuição para o Brasil e o mundo. Com mais de 5.000 diplomados em teologia, música sacra, educação cristã e pedagogia, é um referencial em tradição e ótima qualidade de ensino. E para você que mora longe, o Seminário do Sul conta com uma ampla área de 70.000 metros quadrados, onde estão construídos prédios com salas de aulas, prédios de moradia, capela, biblioteca, estacionamento, área de recreação e lazer, além de diversos ambientes familiares e agradáveis para sua convivência. Com o objetivo de ser um construtor de vidas, o nosso Seminário do Sul tem a preocupação em preparar líderes que sejam relevantes em seus ministérios. Por isso,
Nosso quadro de professores conta com uma equipe de doutores e mestres especializados nas mais variadas disciplinas. Nosso curso de pedagogia tem como filosofia educar o ser humano e instruí-lo no caminho em que ele deve andar, atuando na educação transformadora. No curso de música sacra é oferecida uma série de cursos para os mais diferentes públicos. Me chamo Enoque Verli, eu sou aluno do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, o curso de bacharel em música sacra. E o que eu mais amo nesse seminário é o ambiente, tanto o ambiente de estudo quanto o ambiente de relacionamento. E claro, não poderia deixar de esquecer da música sacra, que eu também amo. Nosso curso de teologia conta com um diferencial para o exercício do ministério pastoral e missionário. E para você que é líder ministerial e busca um aperfeiçoamento à distância, o Seminário do Sul disponibiliza cursos online. E aí, está esperando o quê? Venha você também fazer parte da melhor instituição de ensino teológico da América Latina. Seminário do Sul e Faculdade Batista do Rio de Janeiro. É o lugar onde se aprende a orar, pesquisar e liderar. O que eu mais amo no seminário é a possibilidade que nós temos de pesquisa e de debate de temas importantes para a liderança do povo de Deus, para a formação teológica do nosso país. O Seminário do Sul, o lugar onde você cresce e aprende quem é o Senhor. Programa Convite à Vida, um programa diferente com entrevistas, reflexões, dicas, utilidade pública, debates, músicas e muito mais. Toda quinta-feira a partir das 22h30 para todo o Brasil. Programa Convite à Vida, só aqui na Nova Geração de Televisão. Estamos aqui hoje com a juíza de direito Vanelli Falcão, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela atua como titular na comarca de Rio Claro, no interior do estado do Rio de Janeiro, e também juíza eleitoral. Uma pessoa muito preparada, professora de direito penal, e certamente eu e você vamos aprender muito mesmo com ela. Vanelli, como você se tornou juíza? Sempre sonhou em ser juíza? Está feliz em ser juíza de direito? Israel, eu costumo dizer que Deus me conduziu para o exercício da magistratura, para o exercício da judicatura, e que os sonhos de Deus foram até maiores do que os meus sonhos, porque o concurso da magistratura é um concurso muito difícil, é um concurso que dura aproximadamente de 1 ano a 1 ano e meio, entre as provas, todos os exames, e Deus foi me conduzindo passo a passo até eu conseguir alcançar o concurso da magistratura. Passei no primeiro concurso que fiz, já ocupava um cargo público antes de ser magistrada. À época eu era delegada de polícia aqui também do estado do Rio de Janeiro há 3 anos, e Deus reservou a magistratura para mim. Sou feliz, sou realizada, entendo que o juiz exerce uma função social. A gente costuma dizer que atrás do processo tem gente. Então, nós temos um compromisso com o jurisdicionado, em que pese nós termos uma série de formalidades legais a serem observadas na condução do processo, o juiz ele nunca pode perder de vista que ele exerce uma função social e que ele está ali para resolver um problema, dirimir um conflito, solucionar um problema de pessoas que esperam, anseiam pela jurisdição, anseio pela distribuição da justiça, e eu procuro me colocar diante de Deus sempre no sentido de que eu possa prestar o melhor serviço jurisdicional possível, prestar o melhor de mim. O juiz, ele gosta de um conceito bom na sociedade. Mas apesar disto,
sobra assim uma dúvida. E a dúvida é a seguinte: o juiz tem 2 meses de férias. O juiz trabalha muito ou trabalha pouco? Israel, o juiz trabalha muito. E essa previsão legal dos 60 dias de férias para o magistrado é justamente em função dessa sobrecarga para que o magistrado consiga se recuperar até a saúde dele para poder prestar a jurisdição. Então, o que a gente tem hoje nos magistrados de todo o país, se for fazer uma radiografia, são pessoas que ingressaram na magistratura sem nenhum problema de saúde, que hoje possuem cardiopatias, têm problemas cardíacos, problemas de coração, são hipertensos, justamente por conta da forte carga de estresse. O juiz trabalha muito, trabalha aos finais de semana, trabalha aos feriados, leva processo para casa. Existem processos que, diante da complexidade do processo, ele não tem condições de julgar dentro do gabinete, porque no gabinete o juiz está ali para atender o advogado, no fórum ele está para fazer as audiências, para realizar outras atividades administrativas que também são da atribuição do juiz. Então não tem condições do juiz se dedicar a processos de alta complexidade no interior do gabinete. Então, não só por conta do volume, como por conta da complexidade, o juiz acaba sendo obrigado a levar muito processo para casa. E no que pertine às férias de 60 dias, por vezes o juiz sequer consegue gozar o segundo período de férias, porque por necessidade de serviço, muitas das vezes o próprio Tribunal de Justiça local ele é obrigado a cancelar as férias dos juízes. Um exemplo que nós temos agora é a própria questão da justiça eleitoral. As minhas férias, eu sou juiz eleitoral, então temos eleições municipais esse ano. As minhas férias do segundo semestre já foram canceladas pelo Tribunal de Justiça aqui do Rio, justamente para que nós possamos prestar a justiça eleitoral, a jurisdição eleitoral no segundo semestre desse ano. Isso ficou bem clara a sua resposta, mas ainda assim a população acha que a justiça é lenta. Eu soube de um caso, por exemplo, em Búzios, que uma questão demorou mais de 50 anos para ser julgada. Era uma questão patrimonial, de herança, e várias pessoas já morreram e não receberam o benefício. Uma pessoa, quando entra na justiça trabalhista, por exemplo, às vezes demora 10, 12, 15 anos para receber o seu direito. Afinal, a justiça é lenta ou não? Israel, muitas das vezes essa lentidão que é imputada à justiça, ao poder judiciário de uma maneira geral, ele não necessariamente é do poder judiciário. Então, muitas das vezes o processo ele se arrasta ao longo de muitos anos, se tem uma morosidade processual muito grande por inércia, por desígnio das próprias partes. Então, às vezes o juiz fixa um prazo para que a parte cumpra uma determinada medida e a parte não cumpre naquele prazo. A lei fixa prazos também para que sejam estabelecidas algumas medidas, para que seja dado andamento ao processo e a parte não cumpre. Por vezes o processo chega aí para o arquivo sequer sem ser sentenciado por abandono das partes. Outras vezes nós temos, por exemplo, a figura de alguma das partes tumultuando, protelando o feito, entrando com determinados expedientes no processo, reiteradas petições para tumultuar o feito, justamente para que o processo atrase, para que o processo demore. Na maioria das vezes quem tem interesse em fazer isso é o réu, porque o réu não quer, casuisticamente, né? Caso a caso, estou falando em linhas gerais. O réu não quer que o processo chegue ao seu termo, chegue ao final, num tempo célere, num tempo rápido, ágil. Aliada a isso, nós temos também a questão de inúmeros recursos no nosso sistema processual que permitem esses expedientes que acabam alongando mais o término do processo. Independentemente disso, a Justiça tem feito a meia-culpa dela. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu uma série de metas para que os processos mais antigos fossem julgados. Os juízes têm feito mutirão, então temos procurado fazer a nossa parte. Mas a população, os advogados, todas as pessoas que integram essa organização, que são ali colaboradores no processo, o advogado, o defensor público, o Ministério Público, todas as pessoas envolvidas com o processo também precisam colaborar para que nós possamos prestar jurisdição de forma célere e ágil. A resposta foi clara, mas há algo ainda na boca do povo. O povo diz o seguinte: justiça não é para todos no Brasil. Justiça é para o rico e cadeia para o pobre. A justiça brasileira é justa? A justiça brasileira é justa, não existe essa injustiça sob o ponto de vista formal. O que acontece
é que o pobre, muitas das vezes, não tem condições de pagar um bom advogado e não consegue ter acesso à jurisdição, ter acesso à justiça como deveria. Eu acredito que essa percepção, ela já começou a ser reformulada a partir da Constituição de 88, com o fortalecimento das instituições democráticas. Então nós temos hoje, à guisa de exemplo, a Defensoria Pública, cada vez mais estruturada, cada vez mais ao alcance da população. Então Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma das melhores defensorias públicas do Brasil, se não a melhor, e a partir da Defensoria Pública, dos órgãos de defesa do consumidor, a população começa a ter mais acesso ao judiciário. A partir do momento que a população tem acesso ao judiciário, tem acesso à ampla defesa que é assegurada na Constituição da República, começam a ser reduzidas essas diferenças. Agora vamos mudar um pouquinho o foco, vamos falar das famílias. Você é mãe, você é juíza, você é cristã. E às vezes a gente tem percebido que há uma certa pressão por alguns grupos que parecem prevalecer. A ideia, por exemplo, da união homoafetiva como sendo legalizada, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Como é que você, como cristã, como mãe, tendo alguns princípios e a legislação ou a interpretação da legislação acabam contrariando esses princípios, como é que você julga? Você se considera impedida ou segue em frente na sua ação? A gente não tem uma lei propriamente que regule atualmente a união homoafetiva ou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que existe hoje, para que as pessoas possam entender, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a possibilidade de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Mais recentemente, o STJ foi além, o STJ reconheceu a possibilidade até do casamento mesmo, a união, o caso por meio do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Pessoalmente, eu não tive ainda que julgar nenhum caso nesse sentido, mas tecnicamente eu teria que me louvar nas provas dos autos e, eventualmente, se eu não me sentisse confortável por conta das minhas convicções cristãs, por conta das minhas convicções bíblicas, de forma alguma eu também prejudicaria a parte. Eu resguardaria as minhas convicções pessoais, as minhas convicções bíblicas, me daria por suspeita, por motivo íntimo, motivo de foro íntimo, e esse processo, em vez de ser julgado por mim, seria julgado por um outro colega, por um juiz tabelar. Que é o que a gente chama, no caso, tabelamento, para que as pessoas entendam, é quando um juiz está impedido ou suspeito, existe um tabelamento feito pela Lei de Organização Judiciária Local, para que nos impedimentos ou suspeições daquele magistrado, um outro magistrado possa julgar aquele processo que originariamente seria julgado pelo magistrado suspeito ou impedido, para que a parte não seja prejudicada e para que seja assegurada a imparcialidade que deve ser preservada no processo judicial. Isso talvez se aplique também à questão do aborto. Parece que a legislação brasileira em relação ao aborto é muito boa. Ainda assim, há uma pressão grande para que outras variáveis sejam acrescentadas, outras possibilidades sejam acrescentadas em relação à mulher que tem um bebê que não o deseja. Você entende que, de fato, a mulher tem o direito de abortar, que ela tem a última palavra em relação a esse assunto? Israel, nesse aspecto, tanto a Bíblia, quanto o nosso ordenamento jurídico vigente, quanto a Constituição da República, que é a lei maior, que é o fundamento de validade de todas as legislações infraconstitucionais, no caso, o Código Penal, que eu vou falar mais adiante, entendem que o direito à vida é inviolável, é irrenunciável, é indisponível. Eu não posso dispor do meu direito à vida. Isso não sou eu, Vanelli, enquanto cristã, que penso isso, né? Repetindo aí os valores bíblicos, os valores cristãos. A própria Constituição da República consagra a inviolabilidade da vida. Então, por conta disso, eu não entendo que a mulher tem direito ao próprio corpo. A mulher só poderia abortar nas hipóteses previstas em lei. Atualmente, o artigo 128 do Código Penal, ele estabelece duas hipóteses. Quais são elas? A primeira, quando não há nenhum outro meio de salvar a vida da gestante, o chamado aborto necessário ou aborto terapêutico. Então, o médico escolhe entre sacrificar a vida da gestante e a vida do feto. Então, prevalece a vida da mãe, se prepondera a vida da gestante como valor maior e se sacrifica o feto. A
A outra hipótese, a segunda hipótese, é no caso da gravidez resultante de estupro. O que significa isso? Nessas hipóteses, a mulher que foi vítima de estupro, que teve uma gravidez não consentida, porque foi abusada sexualmente, ela tem o direito de interromper a gestação, de interromper a gravidez, é claro, sempre precedido de autorização judicial. Com a reforma do Código Penal, o que se pretende é ampliar essas possibilidades, como você bem colocou. Então, teríamos a possibilidade do aborto, no caso dos fetos anencéfalos, da anencefalia, que é o caso em que há uma má formação do tubo neural. Então, nesses casos, diante da baixa expectativa de vida, da baixa possibilidade de sobrevida, haveria possibilidade já de forma legalizada, não como aconteceu recentemente, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu essa possibilidade, mas foi apenas uma interpretação do Código Penal, juntamente com a Constituição, e entendeu pela possibilidade da interrupção nos casos de anencefalia. Então, com a reforma do Código Penal, essas hipóteses que eu falei anteriormente, elas serão, se for aprovado o texto na forma como isso se encontra, serão ampliados para abarcar mais outras 3 hipóteses. Que hipóteses seriam essas? A hipótese do feto com anencefalia, ou seja, aquele feto que, em virtude de uma má formação no tubo neural, ele teria, depois que tivesse vida, que viesse, a vida depois de nascido, ele teria uma baixa possibilidade de sobrevida, uma expectativa de vida muito pequena. Então, nesses casos, seria permitida a interrupção da gravidez, desde que 2 médicos subscrevessem esse atestado confirmando essa hipótese. A outra hipótese, dentro deste mesmo inciso, do mesmo dispositivo, seria no caso dos fetos que ostentassem alguma enfermidade incurável, uma doença incurável que, por exemplo, faria com que essa criança tivesse uma vida vegetativa, uma vida dependente de terceiros, não teria uma autonomia depois da vida adulta. Então, nesses casos, haveria também a possibilidade de interrupção da gravidez. E uma outra hipótese, a última hipótese, que acredito que seja a mais polêmica, diz respeito à possibilidade da gestante, até a 12ª semana de gestação, ter o direito de interromper a gestação, e aí logo não seria o crime de aborto, não cometeria o crime de aborto, desde que ela não ostentasse condição psicológica para arcar com a maternidade. Então, é claro que todas essas hipóteses que eu estou falando precederiam de laudo médico, perícia médica, para que o juiz, louvando-se, se baseando nesses atestados médicos, nesses laudos médicos, pudesse estar interrompendo a gravidez ou não. Valendo sempre ressalvar que esses abortamentos, essas interrupções da gravidez, elas não escapariam à apreciação do judiciário. Elas terão que ser, caso aprovado, da mesma forma como é feito hoje. Depende de autorização judicial para que seja feita a interrupção da gravidez de forma legal e daí não configure o crime de aborto previsto no Código Penal. Juiz perde o sono? O que é que tira o sono de um juiz? Literalmente, o que tira o sono de um juiz é o volume de processos para serem decididos e sentenciados. Eu mesmo já por diversas vezes já virei a madrugada sentenciando, decidindo processos, já acordei de madrugada sem conseguir dormir pensando nos processos, sobretudo em se tratando de processos de réus presos, porque existe um prazo para ser concluída a instrução do processo, para ser concluído o processo em si, para ser sentenciado, e quando há esse excesso de prazo, a consequência do excesso de prazo é exatamente o relaxamento da prisão por conta da ilegalidade do excesso de prazo, que é uma coisa que o juiz costumeiramente procura evitar ao máximo para que não aconteça e a jurisdição seja prestada. Cornélia, poderíamos aqui continuar por muito mais tempo conversando, tratando de outros assuntos. Quero lhe agradecer e esperar que você possa voltar aqui para falarmos, por exemplo, na área do direito penal, que é a sua paixão, do direito eleitoral, que você também tem atuação nisso. Quero então agradecer e já solicitar o seu retorno aqui ao nosso convite à vida. Muito obrigado. Muito obrigada, eu é que agradeço o convite, espero que eu tenha podido colaborar, contribuir de alguma forma para que as dúvidas da população possam ter sido aclaradas e terem uma imagem mais realista
do Poder Judiciário, do exercício da magistratura. Da mesma forma, eu gostaria de deixar bem claro para todas aquelas pessoas que estiverem nos assistindo que a magistratura brasileira tem procurado se empenhar ao máximo através da realização de mutirões, através de esforços conjuntos para poder julgar o maior número de processos num tempo menor possível, num período menor, e dessa forma está prestando a melhor jurisdição possível para que seja assegurada a duração razoável do processo, tornando efetivo um princípio que já se encontra esculpido, já se encontra garantido na Constituição da República. Quanto a cada um de nós, acho que é muito importante, pensando em justiça, que levamos em conta dois aspectos muito valiosos, que não são meus. Foram ensinados por Jesus dois princípios. O primeiro é o seguinte: aquilo que você quer que os outros façam a você, faça você aos outros. Quando nós considerarmos isto, haverá justiça independentemente de quaisquer outras condições. E há um princípio ainda maior, de ouro, princípio áureo, também de Jesus. Ame ao seu próximo como se amasse a você mesmo. Se você quer justiça, só haverá justiça de fato quando o amor ao próximo, o amor ao outro, for colocado como valor maior da sua vida. Em outras palavras, a justiça começa comigo, ela começa com você. Oferecimento: Colégio Batista Xepa, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Programa Convite à Vida, um programa diferente com entrevistas, reflexões, dicas, utilidade pública, debates, músicas e muito mais. Toda quinta-feira a partir das 22h30 para todo o Brasil. Programa Convite à Vida, só aqui na Nova Geração de Televisão. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Certamente, pregar o Evangelho tem muito a ver com as coisas importantes da nossa vida. Para o apóstolo Paulo, o que mais importava era pregar o Evangelho. E para nós? Ser discípulo de Jesus e fazer discípulo de Jesus deve ocupar nossa mente e coração, se tornando um estilo de vida, em qualquer lugar que estejamos. Somente uma sociedade transformada poderá viver um reino de paz, justiça e amor. Jesus é a resposta a todos os anseios do homem. Esteja ele numa mega cidade como São Paulo ou Nova York, esteja ele desfrutando do que há de melhor da riqueza e da tecnologia, ou vivendo numa distante vila do interior da Índia. O desejo ardente do coração humano por um contato espiritual sempre existiu e continuará existindo. Prova disso são os dados apontados no Boletim Internacional de Pesquisa Missionária, que divulga informações sobre a Igreja no mundo. Esse jornal americano divulgou que existem hoje no mundo mais de 10 mil religiões e que o cristianismo está perdendo espaço para as novas religiões que surgem. Somos 2 bilhões de cristãos em todo o mundo, para uma população que já passa de 7 bilhões de pessoas. Metade desses cristãos, ou seja, 1 bilhão, é de católicos. Apesar de tudo isso, o Brasil dá sinal de vida e se destaca como o segundo maior país protestante do mundo. E cada dia cresce mais o número de evangélicos no país. Hoje, já somos mais de 20% da população. Mas será que o crescimento do número de missionários é o mesmo que o crescimento de evangélicos na população brasileira? Hoje, com relação aos batistas, por exemplo, temos um missionário para cada 10 mil batistas brasileiros. Não podemos ignorar que há mais de 4 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus
e cerca de 2.200 povos que ainda não conhecem a palavra de Deus. Grande parte desses povos que ainda esperam pelo Salvador vive na Ásia. A Indonésia é um exemplo disso. É o maior arquipélago da Terra com 17 mil ilhas e a maior nação muçulmana do planeta. A Indonésia é uma das regiões da Terra mais afetadas por desastres naturais e uma das piores catástrofes já registradas ali foi o tsunami de 2004, na província de Aceh. Vocês devem lembrar quando mais de 200 mil pessoas morreram. Além dos destroços, enchentes, fome e falta de abrigo têm feito dessa bela nação um lugar de sofrimento, as consequências para a população são o medo e a insegurança. O cristianismo chegou à Indonésia em 1511, mas ainda há muito para fazer nesse país para que o evangelho seja conhecido de toda a população. Se você não pode pregar o evangelho na Indonésia, você pode ajudar a enviar missionários a essa nação com ações simples, como você vai ver no documentário a seguir. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Os povos das distantes ilhas estão clamando. Qual será a sua resposta? A Indonésia fica no sudeste da Ásia e é o maior arquipélago da Terra, com 17 mil ilhas. Tem 232 milhões de habitantes e mais de 80% são muçulmanos, o que torna o país a maior nação muçulmana do planeta. As florestas tropicais e belas praias atraem turistas para as suas ilhas, como Java, onde templos, palácios e festivais de música e dança divertem visitantes o ano inteiro. Uma das regiões da Terra mais afetadas por desastres naturais, a Indonésia tem sido arrasada por tempestades, terremotos e erupção de vulcões. Vilarejos têm sido varridos, populações inteiras dizimadas, casas destruídas e milhares de pessoas desaparecidas. Uma das piores catástrofes já registradas foi o tsunami de 2004 na província de Aceh, quando mais de 200 mil pessoas morreram. Em 2006, um terremoto e um tsunami matou mais de 6 mil pessoas e deixaram sem casa quase 2 milhões de indonésios. Destroços, gases tóxicos, cinzas vulcânicas, enchentes, fome, falta de abrigo tem feito dessa bela nação um lugar de sofrimento. Pobreza, terrorismo, corrupção e violações de direitos humanos são também graves problemas que o governo tenta resolver. As consequências para a população são medo e insegurança. O cristianismo chegou à Indonésia em 1511. A Constituição reconhece a liberdade religiosa. Igrejas podem ser edificadas, mas o trabalho missionário estrangeiro é controlado. Hoje, há uma forte pressão para que a lei islâmica seja implementada no país. Conflitos entre grupos religiosos extremistas são frequentes na Indonésia. Os confrontos já deixaram milhares de mortos e deslocados. Igrejas cristãs foram incendiadas e saqueadas, pessoas linchadas, degoladas, mortas. A intolerância é cada vez maior com as pessoas que abandonam o islamismo por outra religião. A Igreja de Cristo passa por grande sofrimento. Muitos creem em Jesus, mas não aguentam permanecer nem 3 anos. Eles perdem os amigos, o que torna difícil compartilhar o Evangelho. Eu mesma não tenho um relacionamento com minha família toda. É como se houvesse quebrado o vínculo. Nos falamos, mas parece que somos distantes. Nos vemos apenas no jejum do Ramadã e em ocasiões sociais de fachada. A Indonésia é a nação das muitas ilhas, muitas culturas, muitos povos e etnias, muita gente que aguarda a salvação em Cristo. Não tenham medo de vir. Mesmo a Indonésia sendo a maior nação muçulmana do mundo, não é uma nação difícil. Aqui há muitos sedentos da palavra de Deus. Se você não pode ir, pode ajudar a enviar missionários à Indonésia com ações simples, como orar ou sustentar financeiramente o missionário e seu projeto. A partir de R$20 mensais ou dando uma oferta específica,
você estará abençoando essa sofrida nação que precisa de Jesus. Os povos das distantes ilhas estão clamando. Qual será a sua resposta? Pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará a paz. Miqueias 5, 4 e 5. Oferecimento: Colégio Batista Xepa, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Programa Convite à Vida, um programa diferente com entrevistas, reflexões, dicas, utilidade pública, debates, músicas e muito mais. Toda quinta-feira a partir das 22h30 para todo o Brasil. Programa Convite à Vida, só aqui na Nova Geração de Televisão. Qual é a coisa mais importante na sua vida? Hoje o pastor Israel Belo de Azevedo vai desafiar você a responder essa pergunta. Hoje eu quero falar sobre a questão essencial da vida. A pergunta é a seguinte: qual é a coisa mais importante da sua vida? Qual é a coisa mais importante da minha vida? Eu ouvi uma vez uma frase que me tocou muito, de um libanês, embaixador, chamado Charles Malik. Eu vou ler essa frase porque eu acho que é uma frase tocante. Talvez você ache um pouco exagerada, mas é uma frase tocante. Ouça, por favor. Jesus Cristo é o meu Senhor e Deus e Salvador e minha canção, dia e noite. Posso viver sem comida, sem bebida, sem dormir e sem ar, mas não posso viver sem Jesus. Sem ele, eu teria perecido há muito tempo. Esta convicção desse embaixador nos leva a um texto de Jesus extraordinário no Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento. Se você puder me acompanhar, fará muito bem. Nesse texto, Jesus então diz que devemos prestar atenção para vermos qual é aquilo que dirige as nossas vidas. Qual é a pergunta que nós vivemos para responder? É esta. Eu quero que você pense nisso. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Nesse texto, Jesus então nos dá a seguinte orientação que eu vou ler. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus não é contra ganhar dinheiro. O que ele mostra é que ganhar dinheiro não pode ser o objetivo da nossa vida. O que ele procura nos mostrar é que é uma ilusão de nossa parte achar que o dinheiro explica a nossa vida, nos traga, na linguagem popular, a felicidade. O que ele procura mostrar é que os nossos valores devem estar firmados em coisas que permanecem, porque o dinheiro se destrói. Um plano governamental. Vejamos o caso da Grécia. Quantos tinham dinheiro agora e agora não tem nada? Aqueles então que colocaram as suas vidas sobre o dinheiro, por mais volumoso que seja o seu tanto, como estão agora? É isso que Jesus Cristo nos ensina, a não colocarmos a razão de ser de nossa vida no dinheiro ou em qualquer outra coisa.
Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Nesta passagem, Jesus nos fala sobre as luzes da nossa vida. Jesus nos mostra bem claramente que o que está dentro de nós, em algum momento, vai para fora de nós. Por isso, a pergunta central é esta: quem somos nós? Não aquilo que nós queremos parecer que sejamos, mas quem somos nós? Porque tudo vem a público, tudo vem para a claridade, porque as candeias ou os olhos são aquelas que nos iluminam e projetam aquilo que nós somos para fora de nós. É isso que as pessoas verão que nós somos. Jesus, na verdade, nesta passagem, está nos ensinando a não sermos ingênuos. Ouçamos o que ele diz. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vejamos o caso, por exemplo, de um cartão de crédito. Um cartão de crédito nos oferece, como diz o nome, crédito. Mas você tem a ilusão que no final do mês, no dia do vencimento da fatura, não virá a cobrança? Você tem a ilusão de que não precisará pagar aquilo que você adquiriu usando um cartão? Quem então tem a sua vida centrada no dinheiro, sabe que o dinheiro vai cobrar um alto preço. Eu me lembro de uma imagem que eu nunca me esquecerei. Na época, o homem mais rico do mundo se chamava John Paul Getty. E a mesa da sua casa era enorme. E a imagem, a foto era de John Paul Getty almoçando sozinho naquela mesa gigantesca. E o tamanho daquela mesa só mostrou a sua solidão. E a sua solidão só mostrou que colocar toda a razão da nossa vida no dinheiro ou em qualquer outra coisa não vale realmente a pena, porque estaremos, na hora que importa, estaremos sozinhos. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Esse texto nos fala sobre confiança. Não está dizendo que devemos cruzar os braços e não trabalhar. Não está dizendo que devemos nos assentar e esperar que as coisas venham de algum lugar inexplicavelmente. Não é isso. O texto está dizendo que enquanto trabalhamos, devemos confiar em Deus. Porque se Deus é o nosso tesouro, nós saberemos que Ele jamais, em nenhuma circunstância, vai falhar conosco. O que Jesus nos pede é para colocarmos o centro de nossas vidas em Deus. O que Ele espera de nós é que nós tenhamos a Deus como primeiro nas nossas vidas, sem ansiedade. E não me refiro aqui à ansiedade no sentido médico, psiquiátrico, psicológico da palavra, que é uma enfermidade e deve ser tratada. Eu me refiro aqui àquela ansiedade, àquela volúpia, aquele desejo de ter mais e mais coisas, títulos, bens, carros,
como se isso fosse resolver os nossos problemas, fosse trazer alegria às nossas vidas, porque todas essas coisas são passageiras. E depois que passam, com o que nós ficamos? É isso que Jesus Cristo diz, para confiarmos em Deus como provedor, como aquele que provê o alimento para o pássaro e também, usando os recursos que Ele quer, prover para nós o alimento, a roupa, tudo o que precisamos para a nossa vida. Jesus conclui a sua mensagem dizendo o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Aqui está, portanto, a afirmativa que deve nortear todo o nosso coração. Qual é a coisa mais importante da nossa vida? Vou contar uma história que nos ajuda a entender bem o que eu estou querendo dizer. Eu me refiro aqui à história do pastor iraniano Youssef Nadarkhani. Ele está preso, condenado por ser cristão num país em que não é permitido a alguém trocar de religião, deixar a religião oficial. No entanto, a nós pode parecer estranho que, tendo sido ofertada a ele a oportunidade de negar a sua fé e continuar vivo, ele preferiu manter a sua fé, custe o que custar. Não sabemos qual será o seu destino, se ele vai morrer por sua fé, se ele será libertado, nós não sabemos. Mas ele está disposto a obedecer às autoridades, nas suas palavras, mas seguir a Jesus. Por quê? Porque Jesus é o centro da vida de Youssef Nadarkhani. E quem é o centro da sua vida? Ouvi uma vez uma jovem dizer o seguinte: toda vez que eu ouço sobre amar a Jesus, sobre a morte de pessoas, de mártires por Jesus, eu então digo a mim mesma: eu seria capaz de morrer por Jesus. Não, não seria. Eu seria capaz de morrer pelo meu Pai, mas por Jesus, não. E ela ficou incomodada com essa frase, porque ela revela para ele o seu Pai como sendo o mais importante na sua vida. E ela se pergunta se está no caminho certo. Não é esse o ponto nesse instante. Não estou pedindo a você, nem peço isso a mim mesmo, para morrer por Jesus. O que eu estou dizendo é que eu tenho que definir, você tem que definir qual é a coisa mais importante da sua vida. Isso se define quando eu digo: por que causa estou pronto, estou disposto a morrer? Como um exemplo, embora também como uma possibilidade. Busquem, primeiramente, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, não devemos buscar primeiro as demais coisas, mas primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E depois as coisas nos virão. Primeiramente, Jesus Cristo e o seu senhorio, o seu comando sobre nossa vida, porque todas as outras necessidades serão preenchidas. Eu então lhe pergunto: qual é a coisa mais importante da sua vida? Oferecimento: Colégio Batista Shepa, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Localizado no município do Rio de Janeiro, dentro do Parque Nacional da Tijuca, a terceira maior área verde urbana do mundo, está o nosso Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Fundado pelos batistas do sul dos Estados Unidos em 1908, é a instituição de ensino teológico mais conceituada da América Latina. No auge dos seus 101 anos de vida, o Seminário do Sul tem dado sua contribuição para o Brasil e o mundo. Com mais de 5.000 diplomados em teologia, música sacra, educação cristã e pedagogia, é um referencial em tradição e ótima qualidade de ensino. E para você que mora longe, o Seminário do Sul conta com uma ampla área de 70.000 metros quadrados,
onde estão construídos prédios com salas de aulas, prédios de moradia, capela, biblioteca, estacionamento, área de recreação e lazer, além de diversos ambientes familiares e agradáveis para sua convivência. Com o objetivo de ser um construtor de vidas, o nosso Seminário do Sul tem a preocupação em preparar líderes que sejam relevantes em seus ministérios. Por isso, nosso quadro de professores conta com uma equipe de doutores e mestres especializados nas mais variadas disciplinas. Nosso curso de pedagogia tem como filosofia educar o ser humano e instruí-lo no caminho em que ele deve andar, atuando na educação transformadora. No curso de música sacra é oferecida uma série de cursos para os mais diferentes públicos. Me chamo Enoque Verli, eu sou aluno do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, o curso de bacharel em música sacra. E o que eu mais amo nesse seminário é o ambiente, tanto o ambiente de estudo quanto o ambiente de relacionamento. E claro, não poderia deixar de esquecer da música sacra, que eu também amo. Nosso curso de teologia conta com um diferencial para o exercício do ministério pastoral e missionário. E para você que é líder ministerial e busca um aperfeiçoamento à distância, o Seminário do Sul disponibiliza cursos online. E aí, está esperando o quê? Venha você também fazer parte da melhor instituição de ensino teológico da América Latina. Seminário do Sul e Faculdade Batista do Rio de Janeiro. É o lugar onde se aprende a orar, pesquisar e liderar. O que eu mais amo no seminário é a possibilidade que nós temos de pesquisa e de debate de temas importantes para a liderança do povo de Deus e para a formação teológica do nosso país. O Seminário do Sul, o lugar onde você cresce e aprende quem é o Senhor. Nós entendemos que a leitura é algo essencial para a vida. Quando eu era adolescente, eu li uma frase que nunca me esqueci, adaptei. A frase é a seguinte: uma pessoa vale pelo que diz pelo que pensa e pensa pelo que lê. Por isso, aqui em nosso Convite à Vida, vamos falar de autores, de ideias e de livros. E hoje eu quero falar sobre um livro para crianças, para adolescentes e para adultos. Eu quero falar do mangá. Mangá é um estilo japonês de fazer quadrinhos. A editora Vida Nova então traduziu esse material, está muito bom, saíram vários volumes. Eu estou aqui com esse volume, o 4º volume, que é o Mangá Meleque, que conta a história dos reis de Israel. É um livro muito ilustrado, com muitos diálogos, muitas cores, vibrantes cores, diálogos interessantes, muito fiel à Bíblia, com outras palavras, evidentemente. Vale a pena você comprar para você, comprar para os seus filhos, seus netos, o mangá da editora Vida Nova. Estimule seu filho a ler, porque uma pessoa vale pelo que diz pelo que pensa, pensa pelo que lê. Bem, o nosso programa chegou ao fim. Aguardamos você na próxima semana. E agora a minha oração para você é a seguinte: que o Senhor Deus guarde e abençoe você. Que o Senhor Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor Deus levante sobre você o rosto dele e te dê a paz. Fique assim você. Até o nosso próximo encontro. Na graça e na paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
Oferecimento: Colégio Batista Xepa, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Programa Convite à Vida, um programa diferente com entrevistas, reflexões, dicas, utilidade pública, debates, músicas e muito mais. Toda quinta-feira a partir das 22h30 para todo o Brasil. Programa Convite à Vida, só aqui na Nova Geração de Televisão.